small fee. Price of my life and my own dreams. What about a dream where the kingdom come? Peace on earth and His will be done. What about a dream where the people fight? Not for fortune and fame, but for saving lives. Que prazer, que alegria podemos iniciar mais um programa Reflexão aqui na sua TV Grandourados. O programa Reflexão vai ao ar todos os dias às 9 horas da manhã, também com reprise em outros horários alternados. E no programa de hoje nós temos a grata satisfação de ter conosco o Dr. Felipe Azuma, ele que é advogado, recentemente participou do pleito para a subseção da OAB aqui do nosso estado e foi eleito. Então nós queremos conversar um pouco com ele, conhecer da sua trajetória de vida, a sua formação acadêmica, sua experiência profissional e o que representa para a sua vida ser presidente dessa seção da OAB, a Subseção de Dourados. Subseção de Dourados da OAB. Antes, porém, nós vamos conhecer um pouquinho das empresas, aquelas que nos apoiam, que nos ajudam aqui no programa Reflexão. Eu gostaria de lembrar também que o programa Reflexão, ele é um programa da Igreja Batista Memorial Charles Compton, em Dourados. Igreja que fica na Rua Bahia, na Rael Bonfacker, 3.308, no centro de Dourados. A igreja tem programação para a mocidade, aos sábados, às 19 horas e 30 minutos. A escola bíblica dominical, aos domingos pela manhã, às 9 horas e 30 minutos. E o culto de celebração, nos domingos, às 19 horas e 30 minutos. E você é o nosso convidado especial para participar de uma das nossas programações. Vamos conhecer um pouquinho os nossos apoiadores e voltaremos em seguida aqui com a entrevista com o Dr. Felipe Azuma. De volta ao nosso programa Reflexão de hoje, como anunciado, presente aqui Dr. Felipe Azuma. Dr. Felipe Azuma, nós gostaríamos de conhecer um pouco mais da sua trajetória, né? E nós sabemos que você não é natural de Dourados, é carioca, né? Na verdade, eu sou fluminense, né? Carioca é quem nasce na cidade do Rio, né? Então, contar um pouco pra gente da sua experiência de vida. Como veio parar aqui em Dourados? Eu fiz questão de dizer que eu sou fluminense, porque a minha esposa disse que eu enganei ela durante muito tempo, dizendo que eu era carioca. Depois que ela descobriu que eu não era nascido na cidade do Rio. Né? Mas então, para que fique bem claro que eu sou fluminense. Nasci em Belfor Roxo, cidade ali ligada à cidade do Rio de Janeiro, mas é a Baixada Fluminense. Né? Lá eu nasci, em 78. E vim para Dourados muito cedo, com 3, 4 anos de idade. Meu pai veio advogar aqui, quando depois ele recebeu uma oferta, depois de ficar quase 6 meses em Dourados, para ir para Iguatemi e depois Sete Quedas, mais ao sul e na fronteira com o estado do Paraguai, né, com o país vizinho Paraguai. E ali em Sete Quedas eu me criei, né, desde 85 a 96, quando em 96 eu vim para Dourados para estudar, prestar o vestibular e passei no primeiro vestibular para o curso de Direito e me formei no ano de 2000. Né? Já no ano de 2001, no início do ano 2001, eu consegui passar na segunda fase do exame de ordem, fui aprovado e já logo em fevereiro peguei a minha carteira. E de 2001 para cá já vão quase 12 anos, né, de advocacia. Sou eminentemente advogado, eu leciono também, só que eu costumo dizer, eu sou um advogado que professor, eu sou um advogado que dá aulas, eu não sou um professor que advoga. A minha atividade principal é a advocacia. Eu entrei na faculdade sabendo que eu queria ser advogado, eu nunca tive essa dúvida vocacional. Né? A maioria das pessoas que entram na faculdade de Direito querem ou ser magistrados, ou prestar um concurso para o Ministério Público, querem fazer concurso. Eu não, eu entrei na faculdade, lá de 80 alunos, tinham 5 que queriam ser advogados, eu era um deles. E a área que você mais atua no direito? Olha, até o ano de 2006, a maioria dos meus processos eram cíveis, 80% eram cíveis, mas eu sempre tive o estigma do criminalista, porque meu pai é criminalista, então falava, o pai dele então ele é também. Só que de 2003 a 2005 eu estive em Curitiba, advogando e estudando, e ali eu fiz a especialização em Direito Penal e Criminologia. Quando eu voltei para Dourados,
logo no início de 2006 eu comecei a lecionar prática de processo penal e depois direito penal especial na Unigran e depois legislação penal na UFGD. E aí eu tinha mais 2 colegas no escritório que faziam a parte trabalhista e a parte civil, e aí eu fiquei com o criminal. E aí eu costumo dizer, eu não sei se é o advogado que escolhe a área ou a área que escolhe o advogado. E foi isso que aconteceu comigo. Começaram a vir processos criminais, eu gosto do direito penal, sempre gostei, mas eu sempre fui muito eclético. Só que o que aconteceu? Aí como eu tinha 2 colegas que faziam outras áreas no escritório, eu me dediquei mais ao penal. E hoje eu digo que eminentemente eu sou um advogado criminalista. Muito bem. Você, desculpa chamá-lo de você. Claro, fica à vontade. Mas é muito interessante. Como é que surgiu essa aproximação para esse pleito dentro da OAB, formar uma chapa? Você já tinha tido alguma experiência antes e participado de alguma diretoria anteriormente? Disputado algum pleito diretamente a algum cargo da OAB, não. Por 2 motivos. Primeiro que para você disputar um cargo da ordem, você tem que ter 5 anos de inscrição. Então o advogado recém-ingresso, ele não pode disputar, ele não pode compor chapa. Ele pode posteriormente, após a eleição, compor comissões. Agora disputar o pleito, não. Agora, desde que eu me formei, desde quando eu era acadêmico, eu sempre trabalhei ou estagiei com colegas que estavam direto ou indiretamente envolvidos com eleições de ordem. Então eu venho acompanhando eleições de ordem, exceto o período que eu passei no Paraná, desde que eu me formei, desde o último ano da faculdade. Então, na última eleição, nós trabalhamos com afinco, trabalhamos muito, perdemos a eleição por 1 voto, eu não era o candidato principal, mas perdemos por 1 voto, as eleições em Dourados sempre foram muito disputadas, e esse grupo que disputou a eleição passada, nós começamos a nos reunir no início desse ano, lá por março, abril, e conversando a respeito de eleições de ordem, um deles, o ex-presidente, o Gervásio Scheid, falou: Felipe, talvez seja o seu momento. Talvez nós acreditamos que você tem um bom nome, que você já tem uma certa maturidade, já tem uma certa experiência com a advocacia, e eu pensei e relutei bastante, porque você tem que ser responsável nas decisões que você toma. Eu tenho que ser responsável com o meu escritório, né, porque dali, afinal de contas, é que sai o meu ganha-pão. Então, será que eu tenho condições de deixar o escritório pelo período da eleição e pós-eleição dar meio expediente na ordem todos os dias? Avaliei que sim, conversei um pouco em casa, com a família, e eu acho que a maior reflexão que alguém que tenta disputar ou quer disputar um cargo público é a seguinte: qual contribuição eu posso dar? É aquela frase do Kennedy, né, pastor Sérgio? Eu não vou perguntar o que a América pode fazer por mim, mas o que eu posso fazer pela América. Então eu não vou perguntar o que a OAB pode fazer por mim, mas o que eu posso fazer pela ordem. E aí eu comecei a pensar em projetos, tal, e discutindo com o grupo também projetos, até que nós decidimos encarar esse desafio. Doutor Felipe, explica para nós como que está organizada a OAB, tanto a nível federal, estadual e nas subseções. Correto. A OAB ela tem um sistema presidencialista, ela tem um presidente, mas ela é organizada em forma de conselhos, tanto em nível de subseção, seccional, como conselho federal. O conselho federal ele é composto, né, por 3 conselheiros de cada estado. Então o Mato Grosso do Sul tem 3 representantes que fazem parte do conselho federal. Cada estado como se fosse um senado, e ali o Conselho Federal se reúne, né, com os conselheiros estaduais federais eleitos pelos seus respectivos estados, e aí eles vão reunir, decidir e formar a diretoria. Feito isso, está formado o Conselho Federal. Já o Conselho das seccionais, ou seja, os conselhos estaduais, também, né, existe uma diretoria formada pelo presidente, vice, secretário, secretária adjunta e tesoureiro, mais os conselheiros estaduais que têm as suas representatividades nas subseções. Mas a regra, a grande maioria dos conselheiros estaduais se situam na capital. Já em nível de subseção, as subseções maiores aqui no Mato Grosso do Sul são Ponta Porã, Corumbá, Três Lagoas, Paranaíba, salvo engano, e Dourados. Elas são compostas pelo conselho e pela diretoria. Já as subseções menores, como Carapó, Amambai, Iguatemi, Mundo Novo, só tem a diretoria, não tem um conselho. Certo. Nós vivenciamos agora uma experiência eleitoral para a seção da OAB Mato Grosso do Sul e para as subseções. Correto. No nosso caso aqui, Dourados respirou os ares tanto da eleição estadual como local, da subseção Dourados.
Nós tivemos nas ruas a divulgação praticamente de 3 chapas, a seção estadual. Correto. E 2 chapas para a subseção de Dourados. Conta pra gente como que é essa ligação de uma chapa estadual com as subseções nos municípios. Correto. Basicamente, isso é uma coisa até que a gente tem estudado, né? As subseções vivem, ou melhor, sobrevivem com que o Conselho Estadual, com as verbas que o Conselho Estadual administra e distribui para as subseções. Isso é algo a ser estudado e é algo talvez a ser repensado, e eu vou dizer por quê. Dourados tem mais de 1.000 advogados inscritos, 1.079 talvez, para ser mais exato. Cada um paga uma anuidade de quase R$900. Se você multiplicar os 1.079 pelos R$900, nós vamos saber quanto que isso vai dar. Tem só 810 aptos a votar, ou seja, os 810 que estavam em dia com as suas unidades. Multiplicando isso por quase R$900, nós vamos ter aí um valor razoável. No entanto, Dourados não fica e não administra essa verba. A subseção Dourados e Itaporã, a 4ª subseção, que é a nossa, não administra essa verba. Isso vai para a seccional e depois a seccional é que paga a questão de RH, de pessoal de Dourados e dá um valor por mês aí, que essa equipe, nós estamos montando uma equipe de transição da diretoria eleita com a diretoria que está saindo para a gente se colocar a par, nós nos colocarmos a par de fato qual que é a real situação da subseção. Então isso é algo, pastor Sérgio, que talvez tenha que ser repensado. Talvez não, eu tenho convicção plena que isso tem que ser repensado. E esse é um pleito que eu pretendo levar até o Conselho Seccional e que sai, se preciso for, ao Conselho Federal. Porque não é justo nós arrecadarmos tanto e recebermos tão pouco. Né? Isso nos deixa, de certa forma, amarrado ao Conselho do Estado. Nós aqui apoiamos um candidato que não se sagrou, apesar de ter ganho ele ganhou em Dourados, ele não se sagrou vencedor em nível estadual. Né? Ou seja, então agora nós vamos ter que dialogar com o candidato a qual nós não apoiamos, mas nós acreditamos que a ordem, uma vez terminadas as eleições, a ordem é de todos. A ordem não é de um grupo, não é de um advogado. Nós somos advogados dos advogados, nós não somos advogados de um grupo de advogados. O senhor conseguiu praticamente aí 57% dos votos válidos aqui de Dourados. Como que foi essa experiência e como é que foi para angariar tantos votos aqui nesse pleito? A experiência foi muito honrosa. Né? Eu agradeço a todos os colegas, a todos os advogados que votaram em nós, que depositaram sua confiança na nossa chapa, no nosso conselho. Agradeço também aqueles que votaram na outra chapa e o fizeram de consciência. A democracia ganha com isso. Foi a maior diferença que já teve na subseção de Dourados. Aqui o pleito sempre foi muito disputado. Já tivemos 2 eleições, a última inclusive, onde a diferença de votos para a subseção foi de 1 voto. Eu não sei o que é pior ou o que é melhor para quem está concorrendo, perder ou ganhar por 1. Agora, isso foi muito honroso. Por outro lado, na outra ponta, isso nos traz uma responsabilidade ainda maior. Já que nós tivemos uma legitimidade, uma votação mais expressiva, a nossa responsabilidade aumenta. O que nós queremos é cumprir com as nossas promessas e outros pleitos que com certeza virão no decorrer da gestão. O senhor falou de promessas. A campanha também ela é baseada nas promessas, ou principalmente nas propostas. Nas propostas. Né? Nas propostas. Nós vamos ter um rápido intervalo e retornaremos em seguida, justamente comentando sobre essas propostas, que o senhor espera empreender já após a posse, que deve ocorrer depois do dia 1º de janeiro. Exatamente. Então, vamos para um rápido intervalo, conhecer um pouquinho mais dos nossos apoiadores aqui do programa Reflexão e voltaremos em seguida. Estamos de volta, segundo bloco do nosso programa Reflexão. Conosco, desde o início, o Dr. Felipe Azuma, o novo presidente da subseção da OAB de Dourados. Dr. Felipe, na eleição estadual, o candidato Júlio César venceu com 2.870 votos, sendo 402 votos a mais do que o segundo candidato, que era o Marcos Túlio, a quem o senhor estava apoiando.
Como o senhor vê agora, então, esse diálogo e essa composição da subseção de Dourados com a OAB estadual? Olha, eu quero crer, eu quero acreditar, pastor Sérgio, que esse diálogo seja o mais claro, o mais aberto, o mais franco possível, né? Porque, como eu disse, nós agora não podemos pensar mais em um grupo que disputou o pleito, mas nós temos que pensar na coletividade dos advogados, né? E nessa coletividade, evidentemente, estão os advogados de Dourados, cuja maioria optaram por pouco, de 5 vozes de diferença, né, do Marco Túlio para o Júlio, optaram pelo Marco Túlio. Mas todos somos advogados, então nós vamos procurar estabelecer esse contato ao colégio de presidentes mensalmente que se reúne em Campo Grande e tentar algum diálogo, alguma conversa extra essas reuniões do colégio de presidentes. Muito bem, independente, né, desse trâmite que vai existir, com certeza, as suas propostas após a posse, e falar um pouquinho sobre a posse, como que é de praxe, né, a realização dessa posse. Vamos lá. Bom, para concretizar as propostas precisa tomar posse, então vamos falar da posse antes. Nós temos uma equipe de transição, nós já protocolamos, nós somos oficiados pela ordem, nós indicamos 3 colegas que fazem parte da chapa, fizeram parte da chapa, para compor essa equipe de transição que vão decidir, inclusive, o dia e a data da posse, né? Como que em regra funciona a posse? Ela funciona com uma cerimônia onde os antigos da diretoria passam, vamos colocar assim, passam o bastão para os atuais. E essa transição é justamente para que essas pessoas que vão começar a administrar a ordem a partir de 2013 saibam a real situação na qual ela se encontra. Falando em propostas, né, nós tivemos no decorrer da campanha, no início, vamos colocar assim, uma plataforma básica de 10 projetos, de 10 propostas. Outros foram se agregando. Só para dar um exemplo, eu achei muito interessante isso, nós acabamos por verificar no final. Nós tínhamos uma proposta para o advogado recém-ingresso, chamada assim, passei no exame de ordem e agora? Porque o acadêmico ele entra na faculdade, ele deseja concluir o curso de Direito e depois passar no exame da ordem, aí ele pega a carteira da ordem e ele não sabe o que fazer, né? Porque ele falou, ele não estudou para ser advogado, ele estudou para ser bacharel em Direito. Só que no decorrer da campanha nós verificamos uma situação que está lá na outra ponta da corda, que é do advogado que já está lá com 60, 70 anos, 70 e poucos anos, que já quase não advoga, e que alguns deles reclamaram que estão quase que deixados ao esquecimento. Nós falamos, puxa vida, nós não pensamos nesse colega no início, né? Até porque nós talvez não sabíamos dessa realidade, e é algo que nós devemos pensar. Alguns colegas ficam lá relegados ou deixados ao ostracismo, e isso não pode acontecer. A ordem, eu sempre digo, ela tem que ser inclusiva. A ordem ela sempre tem que cuidar dos seus congregados. Falando do novo advogado, e hoje eu já comecei a entrar em contato com alguns colegas mais antigos, parte desse projeto que cuidava do advogado recém-ingresso era justamente para retirar dúvidas, para que esse colega que às vezes, naquela dúvida do dia a dia, da prática, é uma coisa simples, mas que às vezes nos bancos acadêmicos você não aprende, nós vamos ter vários colegas mais experientes à disposição. Esse colega, o advogado recém-ingresso, esse jovem advogado vai ligar na ordem, vai agendar lá com esse advogado mais experiente para poder trocar experiências e aprender um pouco com esses advogados mais experientes. Eu brincava com esses advogados com a inscrição mais antiga, para não não tratá-los com outro adjetivo. E outro projeto também, que faz parte desse sistema, é que o advogado recém-ingresso, que por um acaso não tenha condições de ter um escritório, não tem, às vezes a pessoa fez a faculdade com muita dificuldade, ele não tem condições de locar uma sala, de ter um escritório. Aqueles advogados com inscrição até 3 anos, eles poderão atender na ordem, nós vamos destinar uma sala ali para isso, né? Atender na ordem, imprimir a procuração, imprimir o contrato de honorário, se quiser estar com um advogado mais experiente junto, para prestar esse auxílio. Como eu disse, a ordem ela tem que ser inclusiva, ela não pode praticar a exclusão. Muito bem. Uma das suas falas durante a campanha dizia respeito à ESA,
Fala um pouquinho sobre esse trabalho. A ESA é a Escola Superior da Advocacia, né? E aí vem agora um outro ponto, porque quem indica o diretor da ESA em Dourados não somos nós da subseção, é o pessoal, são os colegas eleitos da seccional. Então nós pretendemos estabelecer um diálogo para que nós tenhamos um nome em comum que possa assumir esse cargo. Mas a Escola Superior da Advocacia, ela tem a função, ela tem a missão, né, de trabalhar no aperfeiçoamento da advocacia. E eu disse durante a campanha que isso é muito importante para Dourados. Por quê? Porque Dourados tem crescido, tem vindo novas empresas para Dourados, e muitas dessas empresas, ainda mais agora com a virtualização dos processos, ou seja, o advogado de São Paulo, da Bahia, do Rio Grande do Sul, eles conseguem consultar o processo aqui estando lá. Então eles não precisam mais do advogado daqui para fazer esse trabalho de diligências, etc. e tal. Dourados precisa, a ordem precisa cuidar dos seus advogados, capacitá-los, trabalhar com aperfeiçoamento, com gestão de escritórios, para que nós tenhamos aqui uma relação de escritórios, para que quando essas empresas de fora ligarem em busca de escritórios aqui, a ordem fala, olha, tem esses escritórios aqui, vocês podem consultá-los, né? E que estão aptos a prestarem um serviço tão bom quanto os escritórios de fora, para que não haja essa migração, né, de honorários, essa saída de honorários de Dourados para fora, para que os honorários angariados aqui fiquem aqui. Isso não é algo fácil, né? Isso é algo que vai demandar tempo. Tem projetos que são instantâneos, que você são executá-los imediatamente. Tem projetos que vai depender do tempo. Outra questão ligada à sua campanha é a Caixa de Assistência dos Advogados. Já foi dito aqui que cada advogado ele tem uma anuidade no valor de R$900. Em Dourados nós temos aí cerca de 700, 800 advogados que estão regularmente contribuindo. E como que essa Caixa de Assistência ela é feita para trazer benefícios para os advogados de Dourados ou de qualquer outra cidade? Bom, novamente, a Caixa, ela é o delegado da Caixa, da subseção, ele é indicado pela seccional. Então, vamos dizer, não será o presidente da ordem da subseção, da 4ª subseção Dourados e Itaporã que vai indicar esse delegado. Esperamos que seja alguém de fácil trato, para que nós possamos trabalhar juntos. Porque eu disse no decorrer da campanha do nosso projeto 1, que tem que haver uma gestão em conjunto da ordem dos advogados com a Caixa de Assistência dos Advogados. As duas instituições trabalhando juntas, elas podem muito. E a classe é quem sai fortalecida. Agora, a Caixa ela tem que trabalhar com a assistência. Por isso que ela chama Caixa de Assistência. De fato, com a assistência do advogado. Aquele advogado que está passando uma dificuldade, que às vezes não tem condições de comprar remédio. Aquele advogado que às vezes está com uma doença muito difícil de ser tratada e não está conseguindo advogar, né? Essa é uma das funções da Caixa. Talvez trazer exames, fazer exames periódicos, isso é legal, que tudo isso é função da Caixa. Nós temos a farmácia, aqui a Caixa daqui tem a farmácia, que os medicamentos não estavam tão baratos assim, não estão tão baratos, ou seja, se a OAB tem uma farmácia, ela tem que ter, a Caixa de Assistência, melhor dizendo, tem uma farmácia, ela tem que ter um preço melhor para o advogado do que a farmácia de fora. A livraria também, nós temos uma livraria aqui, onde você consegue comprar livros com um desconto até razoável. Então nós temos essa pretensão de trabalhar e de fazer uma gestão em conjunto. Doutor Felipe, é um prazer para nós, muito grande, tê-lo conosco, esclarecendo algumas coisas relacionadas à subseção da Ordem dos Advogados aqui em Dourados, também da OAB, a nível de Estado, de Brasil. E chegamos ao final do nosso programa de hoje. Eu quero dizer que nós estaremos com as portas abertas aqui do programa Reflexão, também da TV Grande Dourados, e gostaríamos que você deixasse a sua mensagem aí para o nosso telespectador. A minha mensagem é de agradecimento, né? Quero agradecer a oportunidade, pastor Sérgio, estar aqui. É honroso para nós estarmos aqui. A Ordem dos Advogados do Brasil, 4ª subseção, vai estar também de portas abertas, eu tenho dito isso, à imprensa, né? Aliás, a advocacia, a Ordem dos Advogados e a imprensa, de um modo geral, no período da ditadura, trabalharam muito, ambas as instituições trabalharam muito juntas para que houvesse a redemocratização. Então, a Ordem tem essa função social também, juntamente com a imprensa. Então, nós vamos estar de portas abertas para esclarecimento de dúvidas, também para divulgar as nossas ações. Nós queremos fazer uma gestão muito participativa. Então, quero desejar a todos, né, os colegas advogados, um bom final de ano. Nós já estamos chegando aí. E a Ordem estará de portas abertas para você que queira trabalhar
né, que queiram participar das comissões. Algumas comissões já vão ser montadas logo no início do ano, outras já vão ficar ali para janeiro, final de janeiro, início de fevereiro. E nós vamos divulgar isso. Então você fica convidado a trabalhar conosco. Muito obrigado, Dr. Felipe. Obrigado a você, telespectador. E o nosso desejo é que Deus continue abençoando sua vida, seu lar, sua família e até o nosso próximo encontro. For a small fee, price of my life and my own dreams. What about a dream where the kingdom come? Peace on earth and His will be done. What about a dream where the people fight, not for fortune and fame, but for